Amigos, olá! Eu sou a Valdelice Nicola, trabalhadora da Casa Espírita Amigos do Evangelho, e eu convido vocês, então, para um preparo antes do início dos nossos trabalhos. Eu convido vocês a relaxarem no corpo físico, encontrando uma posição bem confortável na cadeira, passando uma esponja fluídica na nossa mente, afastando pensamentos, trazendo o nosso pensamento para o aqui e para o agora. Vamos desligar do mundo externo, buscando uma posição bem confortável na cadeira, respirando profundamente por 3 vezes até que a gente consiga o nosso equilíbrio. Vamos sentir o nosso corpo já mais relaxado, pés, pernas, tronco, ombro, pescoço, trazendo o nosso momento para que haja um aprendizado. Vamos nos ligando ao nosso mentor, esse nosso querido companheiro. Vamos ligando as equipes de higienização e proteção de ambientes, na figura de Itaporã, Brogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Somerria e os filhos do deserto, pedindo a esses companheiros que façam um repasse por todo esse nosso ambiente, retirando formas, pensamentos, toda a negatividade que aqui estiver e transformando isso em luz, com muito amor, para que esse ambiente fique bem harmonioso, bem tranquilo. Vamos nos ligando aos veneráveis no espaço, na pessoa do comandante Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, Razim, Ramatiz, Hilarion e Emmanuel, saudando a todos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Vamos nos ligando a Ricardo e seus cruzados, pedindo para que esse querido companheiro nos proteja, destacando um ou mais de seus soldados à volta da nossa casa para nossa proteção. Vamos nos ligando a Ismael, anjo tutelar do Brasil, a quem pedimos que ajude a transformar o nosso Brasil no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Vamos nos ligando aos apóstolos e à nossa irmã Maria de Magdala, nossa inspiração para a nossa reforma íntima. Com ela, vamos nos encontrar com nossa querida mãe, Maria de Nazaré, a quem pedimos: Mãe, dulcifique os nossos corações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nos envolva com seu manto de luz e de amor e nos guie, nossa Mãe querida, até o encontro do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, nosso modelo de amor, de ação, que nos deixou o seu Evangelho bendito. Mestre, ao seu lado nos colocamos à sua disposição e de joelhos em espírito rezamos o que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, preparados, vamos trabalhar, meu povo? Então, o tema de hoje é uma passagem muito bacana que tem várias interpretações e várias possibilidades da gente falar. É a fé que move montanhas.
Essa parábola, ela foi, não é uma parábola, é uma passagem. A gente está falando então capítulo 19, item 12, e dentro desse capítulo é Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, todos eles citam essa passagem em que a raiz da explicação é a fé. A nossa fé capaz de grandes movimentos. O que acontece? Jesus tinha duas formas de deixar as mensagens que ele nos deixou. Na maioria das vezes, ele se preparava para as pregações. Então, ele reunia a multidão, ele se colocava diante das pessoas e ele fazia as pregações dele com calma, com o raciocínio voltado para aquele momento. Em outras oportunidades, as ações aconteciam e de tudo ele fazia uma lição, porque afinal de contas, ele é o grande mestre. Nessa ocasião que a gente vai falar aqui, foi uma situação que ele não estava esperando. Então, existe uma emoção diferente. Quando a gente lê a passagem, a gente entende um pouco dessa emoção da surpresa que ele foi capaz de viver e tornar isso uma grande lição. Eu considero uma das passagens mais bonitas das quais eu estudei até hoje, porque é muito profunda. Acontece o seguinte, ele vinha, dentro do contexto, o grão de mostarda, a semente de mostarda, é um exemplo muito comum daquela realidade daquelas pessoas. Então, comparar as coisas, as realidades, as lições da vida com o grão de mostarda fazia parte do dia a dia deles. O que isso tem de especial e por que precisa fazer sentido para a gente? Porque a gente tem que se colocar naquele momento para entender a força dessa mensagem que Jesus estava passando. Acontece que o grão de mostarda, ele era muito comum para aquele povo. Ele era usado como tempero, ele era usado, o óleo da mostarda era usado para curar feridas, o óleo ele tinha uma função medicinal, eles colocavam a mostarda como um remédio, ou seja, fazia parte da rotina. E o que era mais notável para esse povo, para os judeus, era o seguinte: apesar de ser a menor sementinha que eles tinham lá, devido às condições de solo, de clima, essa árvore da mostarda, que é um arbusto, em outros lugares poderia chegar a 1,5 metros, mas naquela região de terra árida, terra seca, com muita pedra, ela podia chegar a árvores de até 3 metros. Então, era uma realidade que eles conseguiam observar. Uma pequena semente podia chegar a uma árvore muito grande. E essa observação, né, porque se aprendia muito por observação, era usada pelos rabinos, era usada em aprendizados. E aí Jesus também se refere ao grão de mostarda nesse contexto. Então, acho que é importante a gente entender da onde saiu a história do grão de mostarda, para a gente poder entender como é que as pessoas entenderam aquilo. Acontece o seguinte: Jesus estava vindo pregando, né, já era o final da pregação dele, e nessa ocasião ele estava com os... vamos pegar aqui a passagem exata. Só para eu não perder a passagem com vocês e não deixar de falar. Bom, ele vinha então caminhando e aí ele não estava preparado para fazer uma pregação. Ele vinha no caminho e um homem, no meio daquela confusão toda, veio até ele e se jogou aos pés dele, dizendo: Senhor, meu filho está endemoniado, meu filho está
tomado e ele se joga no fogo e ele se joga na água e eu não sei mais o que fazer. Eu levei o meu filho até os seus discípulos, mas eles disseram que não dava para curar o meu filho. Senhor, por favor, me ajuda. E Jesus, muito bravo, quando viu aquilo, olhou para os discípulos dele, porque daí a coisa foi com os discípulos dele, e respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio saiu do menino no mesmo instante e ele ficou são. Aí vem o que interessa nosso momento aqui. Aí os discípulos vieram com Jesus em particular e perguntaram assim: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio se a gente fez como você? Aí disse Jesus, que é aqui que começa o nosso bate-papo. Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Da passagem de Mateus. Então vamos lá, o que a gente pode tirar daqui de compreensão? Primeiro, Jesus ficou bravo porque ele sabia que o tempo dele estava acabando. Ele sabia que o tempo dele ele estava próximo do fim da missão dele. E assim, aqueles caras eram os discípulos dele, eram os caras que estavam do lado dele o tempo todo. E puxa, como é que eles ainda não tinham entendido essa mensagem de Jesus? Isso deixou Jesus muito preocupado, muito nervoso, tanto é que é uma das passagens em que ele fica mais assim, sabe, você não consegue imaginar Jesus com raiva, mas ele estava querendo dar um chacoalhão naquele povo. Falei: cara, acorda, meu povo, vocês são os caras que têm que levar a minha mensagem, vocês não estão entendendo, como é que vocês não tiveram a força para fazer aquilo que eu ensinei vocês a fazerem, que era expulsar um demônio, ou seja, vibração, né, tudo aquilo que a gente está aprendendo e está entendendo. E aí vem a nossa interpretação ou a busca de um entendimento de tantas possibilidades que existe. Essa semente desse grão de mostarda, ela é pequena, mas dentro dela ela carrega a grandeza daquela árvore. Assim como nós, que somos centelhas divinas emanadas. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu sou uma fagulha divina, criação perfeita de um Deus de amor maravilhoso, entendeu? E que dentro de mim eu tenho uma luzinha minúscula que veio de Deus. E que eu vim aqui passar essa minha etapa encarnatória para desenvolver essa minha potencialidade e conseguir cada vez expandir mais essa minha pequenez e me tornar um espírito cada vez maior, mais evoluído, né? Sair do simples e ignorante e ir ganhando conhecimento. E o que Jesus estava querendo dizer? Ora, se eu sou uma fagulha divina emanada, então eu tenho força, coragem e poder dentro de mim, assim como aquela sementinha de mostarda. Então, nas traduções, as traduções vão se perdendo, mas não é do tamanho, porque o tamanho limita, né? A gente vê as traduções e assim, se tiveres a fé como um grão de mostarda, que sabe que é pequenininha, mas vira uma árvore de 3 metros, vocês farão tudo o que eu farei. É isso que Jesus estava querendo dizer. E se você faz tudo o que eu faço, e se você
é um ser divino como o nosso Pai nos criou, então você move essa montanha. Mas que montanha que é essa? São as montanhas das adversidades da vida. Jesus mostra uma montanha para eles, mas ele está mostrando um obstáculo, né? Ele está mostrando um obstáculo que a gente acha que é intransponível, que não dá para ultrapassar aquele obstáculo. Mas a gente não lembra, ou não quer lembrar, ou não quer entender que a gente é divino, que a gente é cheio deste poder. Ora, se eu sou uma centelha divina e aquela montanha na verdade é um problema, por que eu não entendi ainda que eu posso pegar aquela montanha? E o que é aquela montanha? É o meu medo, é a minha hesitação, é a minha insegurança, é a minha vergonha, é o meu orgulho. São todas as situações que me fazem esquecer de quão incrível e quão bendita eu sou, porque eu sou uma criação divina, cheia de poder, cheia de luz, cheia de capacidade de transformação. Porque se uma sementinha de mostarda fica lá embaixo da terra, com pedra em cima, com areia em cima, sem água, e é capaz de virar uma árvore de 3 metros, por que eu, que sou uma criatura, né, de um outro estágio, feita por um Deus de amor, não posso também me transformar, não posso me fortalecer, não posso superar todos os obstáculos que eu criei, as situações em que eu me coloquei, porque aquela montanha está ali, mas para eu saber o tamanho da montanha, eu tenho que subir a montanha, ou seja, eu tenho que enfrentar as minhas dificuldades. De repente, eu olho a montanha, ela está lá longe, mas tem um caminho, talvez difícil, mas se eu começar a andar em direção àquela montanha, de repente eu vou achar um caminho bacana, eu vou achar uma fonte de água. E o que eu costumo fazer quando eu vejo, poxa, mas a montanha está longe, nossa, que caminho, deve ser um caminho terrível, eu não vou lá não. E às vezes eu perco, por medo e por não saber quem eu sou, a oportunidade de ir trilhar um caminho bacana, que de longe parece difícil, mas eu não fui nem ver, eu não enfrentei aquilo que eu estou vendo de longe. Mas para eu dar o primeiro passo, eu tenho que lembrar de quem eu sou. Eu tenho que lembrar que mesmo sendo uma sementinha, a hora que eu precisar, vai brotar um ramo, uma raiz, vai nascer um raminho aqui de força, de coragem, de luz, de inspiração, de capacidade e até mesmo de conexão com o meu Pai. Por quê? Porque é nessa hora que brota uma chuva de proteção do meu mentor que me acompanha, e de repente ele vem e rega ali aquela sementinha que eu estou achando que está seca dentro do meu coração, e o meu mentor me apoia, meu anjo da guarda está ali me dando a mão, espera um pouquinho que eu vou tirar essa pedrinha do seu caminho aqui, dá mais um passo, e aí eu dou aquela levantadinha e consigo seguir. Então a bronca de Jesus nos apóstolos dele era assim: primeiro, eu não vou estar aqui o tempo todo, vocês vão ter que fazer sozinhos. Então Jesus chama os apóstolos dele, e a nós também, né? Porque cada vez que a gente lê uma passagem dessa, parece que Jesus está falando para a gente aqui, não parece? Parece que a gente consegue trazer para dentro da gente essa mensagem. E ele estava ali realmente emocionado, falou assim: entenda o que eu estou falando, porque eu estou indo embora. Eu estou indo embora e vocês precisam entender isso, e a gente não tem tempo.
Então, o que acontece que vocês não estão querendo nem entender as oportunidades que eu estou dando para vocês? Gente, vocês têm ideia do que deve ter sido ver Jesus operar todas as coisas grandiosas que ele fez? Eu fico imaginando aqueles discípulos, aquelas pessoas, porque não foram só os 12, né? Foram outros também que seguiram o caminho dele, levando a palavra, levando o evangelho, pessoas mais simples, mas elas falaram porque elas viram. Imagina esse pai desse menino que teve o filho curado por Jesus, né? Na verdade foi uma desobsessão, muito difícil, mas foi uma desobsessão, a gente já aprendeu isso. Então, é esse convite que Jesus faz pra gente, esse convite que Jesus nos fortalece, dizendo assim: por que é que vocês não entendem? O que falta em vocês? O que é medo? O que vocês não entendem daquilo que vocês são feitos? Da matéria que vocês são feitos? Vocês precisam de quanto tempo para eu estar aqui e mostrar isso para vocês? Quando ele fala quanto tempo, é assim, quantas oportunidades vocês vão perder, né? E assim, a gente perde oportunidades, e a gente sofre, e a gente tem medo, e a gente está doente, e a gente está deprimido, e a gente está vivendo um momento da humanidade em que as grandes dores não estão no corpo físico, não estão na carne, estão no espírito. A gente vê jovem, a gente vê idoso, a gente vê uma geração ou um momento planetário em todos os lugares, em todos os países, em que a gente realmente se depara com montanhas. Cada um tem as suas montanhas. Mas, poxa, que montanha é essa? Como é que eu posso diminuir? E eu não tenho a pretensão nenhuma de achar que cada um vai ter o mesmo entendimento. Mas o bacana dessa passagem, quando a gente traz ela pra gente e quando a gente lê ela, é que a gente fala assim: poxa, tem uma semente plantada dentro de mim, tem uma semente de busca pela compreensão do quem eu sou, né? O conhece-te a ti mesmo é esse trabalho que a gente faz. E eu acho uma delícia cada vez que a gente pode sentar para estudar o Evangelho, estudar a palavra, fazer escola, estar presente nas palestras da casa, porque é um momento em que a gente para pensar no que Jesus mostrou lá e no que ele está mostrando dentro da gente. Então, já fiz essa palestra em um outro momento, e é engraçado que você se ouvindo e você dividindo aquilo que você compreendeu, aquilo vai gravando no seu coração de uma outra forma. Então, essa oportunidade que a gente tem de reflexão sobre a palavra é incrível. Por quê? Porque a gente consegue cada vez mais olhar pra gente e falar: puxa, nossa, ontem eu tive um chilique por causa de uma coisa tão besta, que aquilo me doeu tanto. Mas, gente, aquilo não era nem uma montanha. Aquilo era só uma pedrinha ali no caminho e aquilo fez um estrago dentro de mim. Ou eu fiz um estrago em quem estava à minha volta. Então, assim, gente, essa passagem foi um alerta de Jesus para aqueles que estavam ao lado dele. E a gente, como espírita, como pessoas que estão buscando, né, se aproximar da doutrina, compreender a palavra, vamos dizer que nós somos também esses próximos a Jesus, porque estamos buscando, porque somos buscadores. Então, assim, para quê? Para que tanta dor? Eu acho que basicamente o que Jesus pergunta pra gente é assim: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dúvida? Né? Se vocês tiverem a fé, e essa fé é uma verdade que você traz no seu coração, vocês vão fazer coisas grandiosas.
vocês vão mover essa montanha daqui para lá. Vai ser fácil? Claro que não, o nosso caminho não é fácil, mas o nosso caminho não precisa ser sofrido, porque a gente está fortalecido com a coragem, porque a gente está fortalecido com essa raiz que está dentro da gente e que ela se move, né, regada pela palavra, regada pelo amparo desses espíritos que estão vendo o nosso crescimento, não é verdade? Esse nosso querido anjo da guarda, esse nosso mentor, toda essa espiritualidade que está ali regando a nossa cabeça, regando essa sementinha que tem dentro da gente. E com isso, a gente vai movendo as nossas montanhas, a gente vai escalando esses nossos obstáculos e a gente vai tornando a nossa estrada mais limpa, mais suave e, acima de tudo, mais feliz, porque de verdade é só disso que a gente está falando. Fazer dessa passagem um aprendizado e fazer dessa passagem uma realização do meu espírito, em que ele se sente amado, em que ele se sente iluminado, porque ele sabe que ele é uma centelha divina emanada. Então eu espero que essa lição plante na cabeça e no coração de cada um de nós essa certeza de quem nós somos, de onde nós somos e aonde nós vamos chegar. Que os nossos galhos cresçam e se expandam e que a gente possa repousar nesse galho todas as pessoas que a gente ama e todo mundo que vai fazer essa passagem com a gente, com muito amor e com muita alegria, que é disso que Jesus sempre falou. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço a oportunidade de aprender com vocês. Fiz o meu melhor e fiz com carinho. E assim eu convido vocês a gente fazer o nosso encerramento, novamente voltando à posição inicial, e vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho, para que seja a norma de conduta para toda a humanidade. A gente deixa uma vibração especial para a corrente das 22 horas do Dr. Bezerra de Menezes, que ele leve em todos os lugares que assim for necessário o nosso amor, a nossa vontade de servir. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim, felizes e agradecidos pela oportunidade desse encontro, oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço fraterno e que Jesus nos acompanhe sempre. Até a próxima.